antes de eu me sentar no sofá, que o doutor Fábio já tá aqui, eu já soube que ele tem que correr para uma cirurgia, mas muito bem-vindo, doutor Fábio Macedo. Tudo bem. O programa tá na sua vibe hoje, não tá? De saúde e bem-estar. Sempre esteve. Coisa linda, obrigada, viu? Doutor Fábio vai tirar a nossa dúvida, tá no ar aqui esse nosso quadro maravilhoso em parceria com a Unimed. Roda a vinheta! Doutor Fábio Macedo, acho que foi o dia perfeito para você vir realmente. Numa segunda-feira, eu soube que você arrasa, que é super saudável, que é atleta. Você sabe que eu e Gunter, né? A gente também é atleta. Com certeza. A gente joga um voleibol aqui, meu filho, a gente sai todo acabado, né, Gunter? Mas a gente joga. Diferente de quem tem, de fato, uma vida saudável, né? Mas esse é o segredo, né? Fazer a prevenção. Olha aí. O segredo de toda a boa vida não está em exames, está em sim prevenção. Hábitos de vida, como a caponata aqui ao lado, né? Alimento mediterrâneo. Olha aí, Cíntia falou disso. É por aí que funciona a boa prática. Infelizmente, as pessoas, aproveitando o gancho, invertem a pauta, vão em cima de exames, e às vezes, Priscila, os exames adoecem as pessoas. É verdade, né? Você vai no exame e vai no valor de referência. Exame, valor de referência. Exame, valor de referência. Não é impossível, quando você pede um monte de exame, não ter um monte de alteração. Aí o que é que acontece? A pessoa que estava saudável ficou doente. Por isso que exame demais, eu quero deixar essa mensagem, e os médicos têm que enfrentar esta leitura de maneira clara, sem o menor pudor. Exames demais não é saúde demais. Esse é um mal, é uma má compreensão da sociedade, que o médico bom é o que pede uma ruma de exame, o médico bom é aquele que pede, que bota 3 páginas de remédio, nada disso. O médico bom é o que pede o que é preciso para resolver um problema e medica de maneira adequada o paciente. Este é o bom conceito. A gente tem que mudar, Priscila, esse conceito invertido. É verdade, você está certo, doutor. A gente tem muito essa... Eu, particularmente, sou uma que fui no médico, não passou um exame para mim. Gente, mas está errado, porque a gente acaba adoecendo. Pois é, e aí, às vezes, perde o contato de ouvir, de observar mais, de fazer uma palpação, etc. Então, por isso, não é à toa que o exame chama exame complementar. Ele não pode ser o ator principal. Se ele é o ator principal, ele é o maior adoecedor de pessoas sadias que podem existir. São exames feitos de maneiras desconectadas com o quadro clínico. Fui claro, Priscila? Arrasou, doutor. Tá aí, minha gente, ó. É para começar bem o nosso programa. Para começar. E fora de protocolo, né? Não, é isso mesmo. Eu detesto protocolo. Nós somos também sou dessas, doutor. A gente gosta da resenha, da zoada e também de tirar as dúvidas. Arthur, você fica de olho aí. Arthur Rocha estreou hoje aqui no programa e a missão dele é sempre conversar com a galera de casa. Se tiver alguém com dúvida, já pode separar que a gente joga para Arthur, para a galera falar com o doutor. A gente ouve falar de todo mundo, eu quero viver 100 anos, eu quero viver tantos anos, a galera tá vivendo mais. Aí eu sei que a galera já sabe que o grande segredo da vida, como você disse, né, doutor? Um exercício físico, hábito saudável, se alimentar bem. Quais seriam os vilões pra gente, né? Assim, tudo em excesso, inclusive esporte em excesso, pode não ser saudável, né? Mas se você disser, eu prefiro um sedentarismo ou um excesso de esporte, é óbvio, vou te recomendar um excesso de esporte. Mas tudo deve ser feito, Priscila, dentro de um bom equilíbrio. O corpo também precisa, em alguns momentos, do repouso para se recompor, né? E também manter a atividade física de maneira muito intensa, você também vai inflamando muito os músculos, as articulações. Então, é importante fazer um acompanhamento de maneira, vamos dizer, controlável, adaptada à sua idade, adaptada às suas condições de vida naquele momento, né? Adaptada, às vezes, às questões individuais, né? Às vezes, a pessoa tem algumas, vamos dizer, dificuldades individuais, você vai lá e vai adaptando o exercício de acordo com aquela condição. Mas o certo mesmo é que não adianta a gente... Vou dar um exemplo. Você tem um paciente que tem o hábito saudável e faz alguns exames, dão pequenas alterações. O que é que eu vou dizer para ele? Mude seu hábito saudável? Não, continua com o hábito saudável. Aí eu vou no caminho oposto. Aí eu pego um paciente totalmente desregrado na sua atividade alimentar, totalmente desregrado, com sedentarismo intenso, aí vai aos belos exames e dão todos normais. Eu vou dizer para ele, continua fazendo tudo que não presta.
Não! Ou seja, essa é a lógica que a gente precisa trazer para a boa medicina. A boa prática diz, faz uma atividade física saudável, alimentação tranquila, né? E procurar estar feliz. Equilíbrio, o grande segredo vamos dizer, de saúde é felicidade. Se não tiver feliz, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que a gente tem que buscar felicidade. Não com aquela ideia, sabe, Priscila, que a gente também tem que desconstruir, até para as pessoas não se sentirem doentes, porque não conseguem ser felizes o tempo todo. Felicidades são... Você tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momento de alegria, momento de frustração. Hoje a gente vê uma cultura muito grande. O pai não pode contrariar o filho não pode isso, que ele vai ficar com trauma. Coisa nenhuma. O pai pode contrariar, pode frustrar o filho. Sabe por quê, Priscila? Porque o pai, quando contraria, quando põe limites, ele põe com amor. O mundo não vai pôr com amor. O mundo mete a porrada pra cima e ponto final. Tá entendendo? Menino, doutor Fábio, tem papo na língua aqui. Já maravilhoso. Porrada pode, né? No programa, porrada. Pode. Só tem umas palavras que não pode falar, fica à vontade. Quando a gente fala, né, de viver mais, e principalmente pra mulherada, que é a maioria do meu público que nos assiste, eu sei que as mulheres que estão em casa são prevenidas, se cuidam, mas aí quando a gente fala principalmente da saúde ginecológica das meninas que me assistem, até porque o doutor Fábio é ginecologista. Isso. De quanto em quanto tempo essa menina, essa amiga que me assiste precisa ir ao ginecologista, mesmo que ela não tenha nada? Perfeito. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer é o conceito da prevenção. Existem 2 cânceres que a ginecologia toma conta e que tem uma prevenção bem clássica e definida. Um é a prevenção do colo do útero através do exame do Papa Nicolau, o famoso preventivo. De quanto em quanto tempo eu devo fazer? Pois é isso que eu quero trazer para vocês, que é uma informação que já é antiga, mas ainda é nova quando eu faço um intercâmbio que os pacientes eles não estão sabendo. O preventivo ele precisa ser feito a princípio aos 25 anos de idade, né? Pela primeira vez na vida, primeira vez aos 25 anos de idade. Faz o primeiro exame, com 1 ano, repete. Caso esses 2 exames estejam normal, a frequência a partir de então passa a ser a cada 3 anos. Olha. Não precisa ser mais anual, como a gente aprendeu. É verdade. Né? Agora, quando procurar um ginecologista, ou um médico de maneira geral, quando tem alguma queixa, ou para fazer essa prevenção. Já na mama, a tendência atual é trazer o paciente para realizar a mamografia aos 40 anos de idade, né? Alguns estudos trazem para 45 e a frequência entre 1 a 2 anos. Aí tem que se usar o bom senso, né? Mas a literatura ela traz mais ou menos nessa direção. Se tiver caso também na família. Claro, aí você vai ter que identificar cada caso nesse sentido. Mas o mais importante é isso. E como eu sei que você tem uma clientela também, né, que lhe assiste, que está no climatério, na menopausa, eu sou absolutamente defensor da terapia de reposição hormonal para quem pode fazer, não é? Não esquecer de novo os hábitos de vida. Osso, a tendência da mulher com a menopausa é perder massa óssea, ou seja, a osteoporose. Como você previne? Com alimentações ricas em cálcio, com alimentações lácteas quando é possível comer, né? Com alimentações ricas em verduras verdes, né? Que tem um excesso bacana de cálcio. Volta lá na história da alimentação. E exercício físico. O exercício físico melhor para a produção óssea são os alongamentos. Os alongamentos. Você faz todos os exercícios, alongar, que dá muito prazer. É a melhor parte. Um relaxamento. Pois é, o alongamento ele traciona o osso e faz com que o osso produza massa óssea. Olha aí, mãe. Já avisando a minha mãe aqui. Existem algumas coisas que roubam cálcio. Por exemplo, Coca-Cola, refrigerantes em excessos, as xantinas de uma maneira geral, cafeína em excesso. Café. Mas eu falo em excesso, né, Priscila? Assim, se é tomado... a gente está super excessivo no café aqui. Quem trabalha em televisão, doutor, é garrafa e mais garrafa. Aqui dentro sempre tem garrafa, né, Chico Bardal? Imagine na medicina, né? Com certeza. Deixa eu dar um tempo aqui para Arthur falar com minha galera de casa, que eu soube que a mulherada está participando, está interagindo e quer falar com o doutor Fábio. Arthur, como é que tá aí, amigo? Me conta. Pois é, Priscila, tem interação sim. Vamos ver a interação. Bota aí na tela.
981042824, que Arthur não decorou ainda, mas ele vai decorei ainda, mas tá, a colinha tá aqui, 81042824. Tá na tela, quem é? Bom, vamos lá. Priscila, a gente tem uma pergunta aqui pro doutor. Se você quiser, a gente pode começar com a pergunta, quer começar com a interação? Não, já fala aí com essa gata aí que tava falando aí, o que ela tá falando, da comidinha dela? Depois você chega na pergunta, não tem nada não. Tá aqui a pergunta, deixa eu mostrar pra você. Amo demais, peraí, lê aí, Arthur, que é a bichinha. Vamos lá. Sobe aí um pouquinho. Acho que foi daí já que começou, né? A saladinha dela. Olha aí. Ela tá dizendo que ama demais porque necessita dessa maravilha. Hoje foi assim. Seja bem-vindo, Arthur. Você é show. Beijão na Pri. Sou assídua. Desce aí um pouquinho pra eu ver melhor. Isso, colocou aqui a foto 56 dela. 56 anos, né? Eu acho que eu vi. Tá aqui embaixo, ó. Mostra aí quantos anos. Sobe aí, gente, pro menino ler. Isso, aqui, ó. 56, essa gatona, menino, tá muito bem. Arrasou, maravilhosa. Tá muito bem. Quem mais? Bota aí. 981042824. Cadê minha galera? Bota aí. Aqui. A pergunta chegou, não vai passar na tela, não? Chegou pergunta, aí. Eu vou fazer a pergunta aqui. Amigo. Priscila, essa pergunta começa com boa tarde, Pri Arthur. Bem-vindo, Arthur, obrigado. E aí ela fala o seguinte, é a Raquel Calazans Mendonça, da Copab, certo? Ela tem 47 anos, ela disse o seguinte: fui diagnosticada com endometrioma e gostaria de saber qual a diferença entre o endometrioma e a endometriose. Ixi, não sabia não, que achei que era a mesma coisa, é diferente? É a mesma doença, só que o endometrioma é quando forma cisto. Aí a gente tem essa terminologia OMA. Endometriose com o OMA, quer dizer, formou um cisto. Normalmente o endometrioma é no ovário, eu imagino que seja o caso dela, né? O tratamento normalmente é cirúrgico, através da videolaparoscopia operatória. Você trata retirando o cisto e sempre que possível, Priscila, preservando o ovário. Eu costumo dizer até assim, se em cada ovário que a gente retirar o testículo do marido, a gente vai saber o que é um ovário. Então a mulher precisa se apoderar mais do seu ovário e saber que, doutor, não tem uma cirurgia que possa preservar mais o meu ovário, se puder, melhor. Arrasou, doutor Fábio Macedo, ó, tá todo mundo aqui me falando que ele tem que ir porque tem uma cirurgia. Gunter, você avise, viu, quando seus médicos fizeram cirurgia pra agora fazer, que eu comecei, já cancelou? Na verdade é consulta. Ai, graças a Deus. E minhas clientes com certeza estão acompanhando o seu programa. Pô, muito bem, Chego obrigada a todas vocês que estão aí. Arthur, tem mais pergunta aí pro doutor? 981042824. Pois é, Priscila, falando em consulta, a Jusilene perguntou aqui, me diz onde esse médico atende, eu gostaria muito de saber, porque gostei da maneira dele de falar de saúde. Arrasou, direto e reto, doutor, já manda aí. Eu atendo numa clínica médica chamada Clínica Bios, que fica no Hospital Anjo Vascular, e também no Centro Clínico da Unimed. Eu também faço na sexta-feira uma tarde de consultas. Arrasou. Será um prazer receber a senhora lá para a gente conversar um pouquinho sobre promoção de saúde. Acho que a gente precisa trabalhar mais, Jusilene, essa ideia de promover saúde e não promover a doença. Infelizmente, a medicina hoje, conceitualmente, que eu não concordo, ela se foca muito na doença e todos os aspectos rodam ao redor da doença e não da saúde. E eu penso exatamente o oposto. Tem que ter um algoritmo ou uma forma de fazer medicina onde você promova a saúde e não a doença. Arrasou. Tem mais aí, Arthur? Tem, Priscila, tem sim. Olha, essa aqui diz o seguinte: hoje estou com 46 anos. Como sei se já estou na menopausa, pois não sinto sintomas? Ela é a Valmíria do Potengi. Tá, então, primeira, Valmíria, o conceito de menopausa é a ausência da menstruação por um período de, no mínimo, 1 ano. Então, se você não tem a ausência da menstruação pelo tempo mínimo de 1 ano, você não está na menopausa. Agora, não confundir menopausa com fase climatérica. O climatério é uma fase da vida, acima de 40 anos de idade, que chega até a menopausa e vai adiante. Então, essa é a fase climatérica, que seria exatamente, Priscila, a transição entre a vida reprodutiva para a menopausa, que a menopausa é o epílogo, a última menstruação da mulher.
Arrasou, maravilhoso, gente. Doutor Fábio Macedo, tá chovendo de pergunta, mas eu vou liberar ali para as meninas que estão aguardando, para a Gunther não me matar também. Doutor Fábio, muito obrigada, viu? Prazer. Pelas dúvidas esclarecidas e pelo papo bacana sobre saúde e prevenção também, vida mais prolongada para todo mundo, né? Estamos à disposição e acho que esse tema, Priscila, a gente pode explorar várias vezes. Sem dúvida. Que esta promoção de saúde através de boas práticas, de boa alimentação, de exercício é o caminho melhor para todas as pessoas. Ó, já tá ali Cíntia dizendo ao doutor para passar ali para provar as delícias dela. Eu tenho que ir pro intervalo rapidinho. Quando eu voltar tem mais Arthur Rocha, tem mais Tropical Leve, tem você aí na tela da TV Tropical concorrendo a um presente da Tropical Leve. Porque o Pix de R$100 já tem dono ou dona. Segunda-feira que vem tem mais Unimed com você. Obrigada, Gunther. Obrigada, doutor Fábio. Vai pro break esse programa e volta já.